Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo. Vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias, e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Bom, estamos observando aqui, tá, o gráfico construindo um movimento, que é um movimento muito conhecido de vocês, né? Ele está desenhando uma figura gráfica que pode aí, né, trazer a vitória para a gente, ok? Porém, agora tem que ficar em alerta porque está existindo uma briga com esse candle aqui, ó. Apareceu uma briga aí, tá? A gente tem que ficar atento agora porque talvez ele vai desfazer o que ele estava querendo fazer, tá? Então vamos aguardar. Então eu observo, né, os candles, eu vejo uma ignição, né, que dá início a um movimento, depois aparece, né, uma tendência bem forte, por sinal. Olha só. Muito interessante, né? Ó, e nós vamos entrar com eles, tá? Porque nós temos uma expectativa aqui. Antes a expectativa era fazer uma operação de venda, agora não é mais, tá? Vamos lá, ó. Temos 14, 13 segundos aí para entrar na contagem regressiva. Então o que eu vou fazer, né? Eu tenho que me antecipar. Eu preciso o quê? Abrir de novo o mesmo par de moeda, porque nós temos uma carta na manga aqui, certo? Se o gráfico tiver uma carta na manga para apresentar para a gente sabe como reagir, tá certo? Então, olha lá, 18 segundos para o fechamento da operação. Será que tem necessidade de usar essa carta na manga? Não sei. Quem vai dizer é o gráfico. E aí, não precisamos usar a carta na manga, tá? Olha aí, maravilhoso, uma entrada perfeita, né? Analisando a força compradora, ok? Então, beleza, tá? Agora nós vamos continuar analisando aqui, né? Mas vamos abrir outro par de moedas, tá bom? Ó, GBP USD. Ó, o GBP USD, pessoal, ele está fazendo praticamente o mesmo movimento, tá? Praticamente o mesmo movimento que do Euro USD. Bom, estou entendendo o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, ó, nessa região, tá vendo essa negação aqui? Por enquanto ela tá meio nebulosa, né? Então a gente não tem ainda uma precisão para operar aqui, né? A menos que apareça um novo elemento. Vamos ver. Então eu estava observando os comentários. Eu recebi uma dica muito valiosa, né? Eu queria agradecer aqui um inscrito do nosso canal, que é o Carlos Lemos. Tenho aprendido muito com ele nos últimos dias. E eu sempre digo para vocês, né, que a minha escola são vocês. Eu aprendo mais com vocês do que com, né, com os próprios traders, né, que a gente observa no mercado, que já estão há vários anos, né? Enfim, então o Carlos ele deu
uma ideia bem legal, que é eu não comentar mais, né, sobre a leitura do Candle a Candle, né? Porque você que está nos assistindo, você está estimulando, né, o seu conhecimento, você está tentando assimilar o gráfico, né, assim como eu estou aqui. E às vezes eu estou falando da minha visão aqui, eu estou atrapalhando a sua, né? Então, o Carlos deu uma ideia bem interessante, que é eu não traduzir ali, né, as movimentações para mim poder fazer a entrada e deixar cada um pensar da sua maneira, para no final a gente mostrar, né? Foi o que eu entendi, né, Carlos? Então, realmente muito bom, viu? Muito boa a sua ideia. Gostei demais, tá? Gostei demais. É, então, eu acredito que vai somar para a gente aqui no canal, tá? Olha aqui, essa entrada aqui é o famoso princípio da atração, né? Então, vou fazer aqui a mágica, hein? Princípio da atração. Entre em ação. Faça o gráfico chegar à região, né? Qual é a região? Essa daqui, ó, de resistência. Ele já chegou, tá? Mas eu queria que ele se mantivesse lá, tá bom? Se a gente tomar um loss aqui, ó, não é culpa minha, tá? A análise está correta, tá bom? Ele teria que se manter lá, mas, né? Enfim. Olha lá. Tá vendo? GBP-USD. Como é um candle muito expressivo, parece um candle institucional, né? Eu não vou fazer nada, porque eu não sei qual que vai ser a dele, né? Se ele vai querer descer até 50%, ou se agora ele vai querer chegar até lá e se manter lá, né? Então eu vou sair fora daqui, tá bom? Ó, deixa eu apagar essas linhas do passado aqui que eu estava estudando ali. É, bom, analisando aqui, né? A gente tem uma região bem interessante para operar aqui, ó. Tá? Deixa eu ver certinho. Tá? É aqui, ó. Olha lá. E ele está tentando buscar essa região, tá vendo? Ó, ainda assim, né? Nós podemos ter aquela entrada que a gente fez lá no GBP-USD valendo aqui, tá? Que é o princípio da atração, entre em ação, faça o gráfico chegar na região, né? Então nós temos uma região de resistência, ela vem de lá do passado, né? Que possivelmente é um alvo que o gráfico está buscando chegar lá. E ele toca e leva uma pancada, né? E aí a gente acredita ainda que ela pode fazer, né? Porque é a nossa redenção, né? Da entrada anterior que a gente fez esse movimento e não conseguiu, né? Agora aqui tá valendo, ó. Aqui tá dando certo, tá? É uma entrada de preenchimento, né? Utilizando a força de atração como âncora para entregar a vitória para nós, né? Tá perfeito, ó. Eu volto lá, tá vendo, ó? Eu volto lá. Ele não preenche, né? Então ele já vem descendo com tudo aqui, né? Aqui ele já desacelera um pouco. Então, vamos analisar outro par de moedas, ó. GBP. O GBP é o seguinte, ó. Vou abrir o euro de novo por padrão. Não vou fazer nada por enquanto aqui. Vou abrir outro par de moeda, tá? Ó, USD, JPY. Vamos ficar entre esses três, tá? Pra fazer um gain aqui. Queda, já sei o que está acontecendo.
Galera, aqui, ó, nessa área aqui, ó, os ventos tá soprando a nosso favor, tá? Quer ver, ó? Vamos ver. Ei, já. Ah, vai reverter? Pera aí. Não, ainda, ó. Tá vendo? A volatilidade tá descaracterizando tudo, né? Vamos cair fora daqui. Aqui, ó. Pera aí. Espera, espera, espera. Que pode ser uma ignição, esse candle. Olha aí, mais 15 segundos pra gente, quem sabe, tomar uma decisão, né? De operar aqui. Lá, vai nascer o novo candle. A gente já pode tomar decisão agora, hein? Lá, não foi tão interessante pra gente. Ficar de fora, tá? Olha aqui. Pessoal, aqui eu vou precisar colocar a linha, tá? Pra gente ver, porque tá meio... Aí, peraí. Só pra mim dar uma olhada, tá? Entendi, entendi, entendi. Parece ser promissor fazer uma entrada aqui, tá? Parece. Vamos lá. Nós vamos agora devolver para o gráfico o lote que ele entregou para a gente, tá? Lá em cima, a gente tentou alcançar a extremidade, certo? Utilizando o princípio da atração, mas ele já reverteu. Aqui embaixo, eu vou fazer o que eu fiz lá em cima, tá? Então, às vezes ele entregou esse candle verde pra gente, né? A gente fala assim, ah, vai reverter, já deu ignição. Negativo, tá? Negativo. Ainda temos a nossa meta dentro do turbilhão de volatilidade, hein? Olha aí, aguarda um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho de café lá e já vou, tá? Pera aí. Voltando então aqui, tá? Já estamos preparados aí para explicar a operação, certo? Mas primeiro eu vou colocar uma canelinha aqui de café. Adoçar café com canela. Porque opções binárias, né, não é opções binárias sem café com canela, tá? Então vamos lá.
É, pessoal, vamos começar aqui explicando, tá? Então, antes da gente começar a explicação, mais uma vez, Carlos Lemos, muito obrigado, tá? Por ter dado a dica, né? Você como espectador aí do nosso canal, você talvez está enxergando coisas melhores do que eu, né? E nada melhor que a gente acatar, né, o que está sendo apontado para a gente, para melhoria do canal, né? Então, eu agora eu entendo perfeitamente que todo mundo que está assistindo o vídeo, ele teve a oportunidade de fazer a sua análise junto comigo, né? E agora, se ele errou ou acertou, ele vai corrigir no final agora que eu vou explicar, certo? Vamos lá. Deixa eu pôr um fixo aqui, ó. E vamos analisar primeiro essa entrada, né, do EURUSD. Ó, pessoal, quando eu cheguei aqui no euro, né, eu observei que o gráfico ele quebrou uma estrutura superior aqui, tá? Ó, então a entrada foi essa, tá? De continuidade. Então, um canal de alta, ele vem e respeita, né, ó. Ele vem, respeita com pavio, vem, respeita com pavio, vem, respeita. Aqui ele rompe, tá? Então, uma entrada de continuidade no rompimento, tá? Ó, ok? Então é lógico, né? Se ele está dentro da LTA, eu faço venda. Se ele está fora da LTA, eu faço compra. Tá bom? Mas depende muito também da força compradora, né? Aqui ela estava me dando autorização para fazer a continuidade, tá bom? Perfeito. Depois a gente acerta outra no EURUSD, né? Ó, essa entrada aqui, ela foi de utilizando a força de atração, né? Vou mostrar aqui para você, ó. Ó, canalzinho de alta também aqui, né? No qual a gente fez um gain aqui, certo? Aí ele faz a correção, tá? E aí ele continua com mais força ainda, tá? Eu acredito que esse movimento ele faz aqui é um clímax, tá? Depois eu vou entrar mais nesse assunto, tá bom? Então acontece um clímax aqui e se eu tiver errado vocês me corrijam, tá? Mas eu vou trazer esse assunto aqui para vocês porque vai facilitar ainda mais a análise de vocês, tá? Então acontece um clímax e o clímax vai até o alvo lá em cima, ok? E aqui a gente utiliza a força da atração para poder buscar ele. Porém, dá uma vitória apertada na gente aqui, né? Então existe, ó, o canal de alta. Eu acredito que o clímax escreve assim, tá? Acontece um clímax e depois tem uma resistência aqui lá do passado e a gente utiliza uma entrada de continuidade. Imaginando que o princípio da atração, né, ele vai deixar um candle sólido de preenchimento aqui. Mas não é o que acontece. A força vendedora, ó, tá com sede no pote, né? Então, ele já deixa outra negação aqui, quase dá um loss na gente e volta com tudo, tá? Então, depois, ó, eu vou trazer um estudo para vocês referente a essa parte aqui, ó. Quando acontece um rompimento de uma determinada
figura gráfica, e aí vai uma tendência estreita de alta, tá? Então eu quero aprofundar nesse assunto, por isso que eu estou chamando, tá? Esse assunto aqui para vocês, tá bom? Me desculpe se eu estiver errando, tá bom? Que é a primeira vez que eu falo, tá? Então, beleza. No GBP-USD, esse candle aqui, né, ele parece aquele candle institucional, né? E aí o que que ele faz? Ele vai direto na LTB, mas eu não estou olhando a LTB aqui, eu estou olhando lateralização, tá? Então olha só, como que o gráfico pode pregar uma peça na gente, tá? Olha aqui. Eu estava operando em uma lateralização, mas depois que eu resolvi traçar a linha, ele estava em canal de baixa, tá? Então a sua vitória, tá? Ó, operamos em lateralização. Foi nosso erro, tá? Ó, lateralização. Foi o nosso erro, porque eu aguardei um preenchimento aqui, tá? Falei, eu aguardei um preenchimento da lateralização aqui. Mas ele não estava em lateralização, ele estava em canal de baixa, tá? Então, a sua vitória, ela está a um passo da sua análise perfeita, ser mais perfeita possível. Se às vezes falta um pequeno detalhe, você não vai saber porque você tomou o loss, né? E aqui a gente está fazendo estudo do loss, né? Por causa de eu observar o gráfico em horizontal, eu tomei o loss. Eu deveria ter analisado também ele em diagonal, tá? Então, aí ele volta com tudo. Porém, eu já tenho um parâmetro aqui, ó, uma LTB inferior, tá? LTB inferior, tá bom? E nessa LTB inferior, eu enxergo que mesmo após esse candle de correção aqui, ó, comprador, eu percebo que ainda ele vai continuar, tá bom? Então eu faço uma entrada de vendas, sabendo que ele ainda tem a LTB, né? E o que eu não consigo fazer aqui, na lateralização, eu faço aqui no canal de baixo, né? Então, olha só, se eu tivesse analisado, eu não teria entrado aqui, tá? Nessa área. Se eu tivesse analisado corretamente, né? Então fica um alerta para vocês, tá? Ó, se tivesse uma LTB aqui, você iria entrar comprado? De jeito nenhum, tá? Então é isso. Então, nosso estudo do loss hoje, ele reforça para a gente, olha, quando você estiver analisando, seja mais técnico, seja mais preciso, não deixe nenhum detalhe passar, né? E aqui, né, foi a nossa entrada vencedora, né, que eu acabei de explicar no cenário anterior, né? Estudando aqui, né, o gráfico ele faz o ciclo dele, né? Ó, ele vende o ciclo, aí ele volta, né? Ele tenta alcançar aqui, não consegue, aí ele volta aqui de novo e ele vem com tudo. Em tendência estreita muito forte, tá? Só que essas regiões, essas negações aqui, ó, elas ofuscam um pouco a nossa visão, né? Ó, essa negação aqui, ó, ó, essa negação, essa daqui, essa aqui, é, ofusca demais a nossa visão, né? Complicado, né? Então a gente fica meio perdido de como fazer uma operação. Olha aí, se a gente tivesse tentado uma compra, eu teria uma única chance de comprar. E seria uma vitória muito apertada. Então, por isso, a ideia, né, de perceber a tendência estreita, de perceber os parâmetros de canal de baixa e fazer uma entrada de continuidade. Por quê?
né, a chance é muito maior, né, de você vencer, tá bom? Olha aí, muito interessante, né? Olha aí, né? Você arriscar só esse pouquinho aqui? Ou quer arriscar em meio a todo esse montão aqui, né? Então é isso. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber notificações e deixe aquele like para fortalecer o nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!